Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai entender a diferença entre culpa e responsabilidade. Para quem é novo por aqui, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre autocompaixão, autocuidado, conexões saudáveis. Responsabilidade significa a gente poder ser responsável pelos nossos próprios atos, comportamentos, escolhas, condutas, decisões. Já a culpa é uma emoção que traz a responsabilidade por algum dano ou algo catastrófico negativo que tenha acontecido. Imagina que a gente pegou um livro emprestado de uma grande amiga nossa, uma pessoa que a gente realmente ama, considera muito, e é um livro que é muito caro para ela, um livro muito especial para ela. Vamos pensar que a gente estava lá lendo o livro e aí tomando um cafezinho junto e nessas a gente derruba café nas folhas do livro. A gente estraga o livro. Uma ação nossa, um descuido nosso faz com que aquele livro tenha ali um dano, né? A pessoa que a gente gosta, que nos emprestou o livro, acaba sendo prejudicada pela nossa ação descuidada. Esse exemplo vai nos ajudar a entender a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa, ela vai apontar que nós fomos as pessoas autoras daquele dano. A responsabilidade não necessariamente tem a ver com um dano, algo negativo. A culpa vai indicar algo negativo, uma consequência negativa. É muito comum que nessa situação aí do exemplo de ter derramado café no livro da nossa amiga, que a gente sinta primeiro culpa, que a gente sinta o peso da nossa ação ali descuidada que prejudicou a nossa amiga. A responsabilidade também vai aparecer, mas ela aparece num nível menor porque o dano ou a consequência foi negativa. E claro que a culpa é um sentimento natural, ela vai surgir para nós, ela vai nos indicar uma coisa: a relação de amor e de importância que havia antes. Mas é importante a gente ter cuidado. Só basear as nossas ações em culpa pode ter um efeito reverso. Então é importante a gente poder olhar a culpa no sentido de que ela aponta sim para algo que foi importante, para algo que deu errado, para algo que saiu do previsto, mas sem um peso da autopunição. E é muito fácil, é muito sutil a linha entre a culpa real e a punição. Então, isso que é importante a gente poder diferenciar. A responsabilidade, quando ela é no nível excessivo, ela também pode ser prejudicial. Então, a hiperresponsabilidade que a gente fala pode nos deixar mais preocupados, mais tensos, mais não espontâneos, né? Porque o excesso de responsabilidade também traz esse peso. Ainda nesse exemplo do livro, a responsabilidade faz com que a gente tenha uma postura de maior cuidado, uma postura que antecede o problema, né? Uma postura que ali antecede ter derramado o café no livro. Mas só a responsabilidade, infelizmente, né, não é suficiente para que coisas ruins aconteçam, para que problemas aconteçam. Então, quando algo acontece de não bom, é aí que vem a culpa, para ela nos indicar, olha, não foi legal essa tua atitude, ou da próxima vez vamos tomar mais cuidado. Então, é importante que a gente possa ver que a responsabilidade antecede, né, as situações e que precisa estar ali nas nossas condutas de mais cuidado, de mais atenção, mas que ela não é suficiente para que a gente nunca erre. E a culpa, muitas vezes, ela está relacionada também ao peso da exigência e da gente se colocar num lugar de exigir de nós perfeição, né? Como se a gente tivesse condição ou controle de nunca errar, de nunca derramar café no livro da nossa amiga. Por pior que isso seja, isso é um risco se a gente for tomar café lendo, né, algum livro. Então é importante lembrar que nem a culpa e nem a responsabilidade precisam e devem estar em níveis sem limites, né, em níveis excessivos. Tanto a culpa quanto a responsabilidade precisam estar reguladas. É importante que a gente saiba
que a responsabilidade tem muita conexão com a autonomia, com o compromisso. Então eu sou responsável por mim e isso me dá mais motivo para cuidar de mim, me dá mais motivo para ir em frente, para fazer coisas que são importantes para mim, para me desafiar, enfim, para eu ter autorresponsabilidade, né, para eu cuidar da minha vida, para eu ter autonomia, autenticidade, enfim. E a culpa, ela tem conexão com o amor, com as coisas que nos importam, com as coisas que a gente quer cuidar, que a gente quer preservar. Nenhuma delas é ruim em si, mas quando elas não estão reguladas, quando elas não estão ali num nível calibrado, as duas podem ficar tóxicas, né? Elas podem pesar a nossa vida e tirar a alegria, podem tirar a espontaneidade, a leveza, sentimentos mais satisfatórios, né? Sentimentos mais agradáveis. Diante dos nossos erros, diante das coisas que acabaram indo mal, que saíram do nosso controle, a culpa vai nos fazer olhar para o que aconteceu e pensar, tirar uma lição, entender, olha, eu não deveria ter tomado café enquanto eu estava lendo o teu livro, me desculpa, né? Já está aí incutido na palavra, me desculpa por ter feito isso, por ter sido descuidada assim. Eu gostaria de voltar no tempo, mas não posso, então a gente pode seguir em frente. E nesse processo, a gente tem ao nosso lado um sentimento e uma postura que é essencial, que é a autocompaixão. Então, a autocompaixão junto com a culpa, a autocompaixão junto com a responsabilidade vai amenizar e vai fazer com que a gente não paralise e fique remoendo o erro ou remoendo as coisas que não deram certo. Então, por isso que é essencial que a gente, quando erra, quando algo sai do nosso controle, quando algo não é previsto por nós e tem ali um resultado que a gente não esperava ou não gostaria, é essencial que a gente possa ter autocompaixão e que a gente lide de maneira responsável, sem se punir, né? Sem se culpar em excesso. Além disso, a culpa, num nível excessivo, pode nos levar a uma postura de vítima, uma postura mais vitimista, o que paralisa e que tem um efeito rebote, porque quando a gente está muito vitimizado, quando a gente está muito culpado, quando a gente é muito errado da situação, a gente está tirando a responsabilidade de cena. E isso pode ser de um perigo muito grande. Então, se vitimizar, se colocar numa postura ali de mártir, uma postura ali de ficar se chicoteando, paralisa, é um gasto de energia que não tem funcionalidade, né? Não tem utilidade e que vai nos torturando e tirando a nossa capacidade de autonomia, a nossa capacidade de seguir em frente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado para não ficar numa postura de vitimização, né? Numa postura ali de coitadinhos, numa postura ali de ai, como eu fui horrível, eu derramei café, me desculpa, me perdoa, tu nunca vai me desculpar, que pessoa horrível que eu sou, né? Não, é responsabilidade, olha, eu derramei café no teu livro, me desculpa, eu sinto muito por isso que aconteceu, eu vou cuidar mais, se tu quiser, eu resolvo isso de algum jeito que seja possível ou que te atenda, mas infelizmente isso aconteceu, não era da minha vontade, mas aconteceu. Então é fundamental que a gente tenha tanto a responsabilidade quanto a culpa em doses reguladas. A responsabilidade traz muitos ganhos para a nossa vida, como um papel ali. Eu separei um trechinho desse livro aqui do Renato Caminha, que se vocês me acompanham lá pelo Insta devem saber que é um livro que eu amei ler, que me ajudou bastante no processo assim de entender se eu queria ter filhos, se eu não queria ter filhos, enfim, é um livro maravilhoso. O Renato é um psicoterapeuta que eu admiro demais, assim, a trajetória dele, as competências dele. E aí ele traz nesse livro alguns trechinhos que ele fala sobre as emoções e sobre a culpa, que eu quero aproveitar para dividir com vocês. Então ele diz assim: pais parecem ter nascido para sentir culpa, tanto que, muito comumente, acreditam que estão privando seus filhos de algo muito importante, material ou afetivo, seja um brinquedo que ele quer, seja a presença parental escassa por causa do trabalho. Pais estão constantemente com medo de errar, de vacilar por excesso ou omissão. Pais são, tendenciosamente, potenciais pecadores.
Cuidado com a emoção culpa na relação com os seus filhos. Ela nos leva a reparar coisas que supostamente fizemos de errado. Se você corrigir atitudes inadequadas do seu filho e depois ativar a culpa porque ele se entristeceu e você detesta vê-lo triste, a manifestação dessa emoção, por meio de suas atitudes, irá revogar todos os seus atos anteriores. Então, o que ele diz aqui? Que se um pai foi lá e corrigiu o filho, disse, olha filho, não se comporta dessa forma, isso não é legal, né? Eu acho que esse comportamento aí não pode mais acontecer. E a criança fica chateada, fica mais amuadinha, enfim, fica ali talvez envergonhada, né? Por essa lição que aprendeu com o pai. E o pai, por sua vez, sente culpa de ver a criança triste e ir lá amenizar, ir lá passar um pano. Isso pode fazer com que a lição, com que a postura ali corretiva de limites adequada que aconteceu anteriormente seja invalidada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando as nossas ações estiverem sendo motivadas pela culpa, porque a culpa nem sempre é um bom termômetro, é um bom motivo para a gente se comportar. Então é importante a gente poder parar, pensar, chamar a responsabilidade, né, do nosso lado, chamar a autocompaixão e poder pensar, bom, eu tô sentindo essa culpa, por que será que eu tô sentindo isso, né? Entender e poder escolher com base em qual emoção que a gente vai agir. Nesse exemplo, né, eu acho que uma postura interessante seria o pai poder pensar assim, eu tô me sentindo culpada, eu tô triste por ver meu filho triste, porque o meu filho é importante para mim, né? Porque ele é uma pessoa que me importa, ver ele triste me deixa triste, mas não tem nada a ver com a minha conduta, né? Tem a ver com o que ele representa para mim. E logo vai passar, isso logo vai, enfim, né, se acomodar aqui dentro. E mais um trechinho aqui. Pais também pedem desculpas quando se excedem ou cometem erros. E esses comportamentos ajudam no desenvolvimento de uma visão realista sobre a família e favorecem o estímulo da empatia. Os pais são adultos. Adultos não são seres perfeitos, eles cometem equívocos e devem sim pedir desculpas às crianças. Há uma crença bastante equivocada de que se os adultos se retratam para as crianças, eles acabam demonstrando fragilidade e perdem a autoridade. Muito pelo contrário, pedir perdão ensina a verdade dos fatos. Todo mundo erra e pedir desculpas nos traz de volta ao mundo das regras. Aí ele traz aqui, né? Embora eu tenha falado palavrão hoje, aqui em casa, a regra é de não falarmos esse tipo de coisa para mantermos o respeito entre nós. Isso é realista e gera nas crianças a tendência de repetir esse comportamento. O comportamento de se desculpar, de ter humildade e de poder naturalizar os erros. Olha, a regra é de não falar, eu falei, me desculpa e vamos seguir em frente. Né? Então, acho que poder se desculpar, poder assumir uma postura de responsabilidade, né, de humildade, olha, eu errei, não foi legal o que eu fiz, traz muito mais lições do que ficar ali culpado, remoendo, né, e assim, se punindo por não ser perfeito. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que as condutas e as escolhas de vocês sejam muito mais motivadas por um senso de responsabilidade, de amor, conectado aos valores pessoais de vocês, do que uma culpa ali não explicada, não entendida, que exige perfeição, que exige que vocês nunca errem, né? Ou por uma postura de inferioridade. Se vocês gostam desse assunto, a gente pode falar mais. Deixem nos comentários se vocês têm algum insight importante sobre responsabilidade, sobre culpa, enfim. Um super beijo e até o próximo vídeo.